wake up every morning, far away from home. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal Memórias e Contos Nossos. Nosso ponto de partida são as origens das nossas cidades mineiras, que continuam encantando as pessoas mesmo depois de muitos séculos. Nosso Brasil é uma vastidão de riquezas. Mas muitas das vezes, a correria nos impede de parar e contemplá-lo. Muito mais belo do que os monumentos, são as histórias por trás deles. E são justamente essas histórias que iremos conhecer em nosso canal. Você está preparado? Bora começar! Muitos de vocês já tiveram a oportunidade de andar por estes calçamentos, já entraram nas igrejas, já conheceram as histórias dos objetos dos museus. Mas quanto mais a gente conhece, percebe que muito mais ainda há para conhecer. Porque a história é viva, e os registros nem sempre são encontrados nos livros e sim nas marcas que o tempo tentou, mas não conseguiu apagar. Para nós, ouropretanos, tudo passa despercebido. Nem damos valor a essas coisas, como elas de fato merecem. Até que um dia, sem mais nem menos, nos deparamos com um detalhe e este detalhe nos faz questionar. E a descoberta desencadeia uma vastidão de outras histórias e lendas até então escondidas. E é desvendar esses segredos guardados por séculos que iremos atrás aqui, no nosso canal. Mas antes, vamos começar do começo. Como tudo realmente começou. Fique conosco! Há muitos e muitos anos atrás chegava nessa região das Minas Gerais uma bandeira, chefiada pelo bandeirante Antônio Dias. Ele veio da cidade de Taubaté, São Paulo. Para quem não sabe, as bandeiras eram expedições que se embrenhavam pelo interior do Brasil em busca de ouro e outros metais preciosos. O ano era 1698. Essa bandeira foi composta por ele, Antônio Dias de Oliveira, pelo padre João de Faria Fialho e pelo coronel Tomás Lopes de Camargo. Chegando à região, avistaram uma formação rochosa que tomaram como referência. Por ela ser tão alta que se podia avistar por diversos pontos. O pico ganhou o nome de Itacolomi, por ter impressão de duas figuras, uma maior e outra menor, que seria a Pedra Menino. Itacolomi, na língua tupi-guarani, significa justamente isso, Pedra Menino. Estavam no quadrilátero ferrífero, que é uma região no centro-sul de Minas, notável pela grande quantidade de depósitos minerais, especialmente minério de ferro, ouro e manganês. E compreende os municípios de Caeté, Itabira, Mariana, Ouro Preto, Sabará e Santa Bárbara. Só que a coisa não aconteceu assim, tão simples. Não vieram direto para cá e encontraram ouro. O encontro do ouro foi resultado de várias prospecções na região. Inclusive, Antônio Dias não foi o primeiro a pisar nessas terras. Antes dele já haviam passado outras bandeiras. Não se sabe ao certo o ano, mas conta-se que, um homem, de uma dessas bandeiras, havia bebido água no ribeirão do Tripuí nas proximidades do que hoje é Ouro Preto, e encontrou nas águas algumas pedras negras. Ele as guardou. Tempos depois estas pedras chegaram às mãos do então governador do Rio de Janeiro, Arthur de Sá e Menezes. O governador trincou as pedras nos dentes e identificou que se tratava de metal de grande valor. Era ouro. Desde então, começou uma verdadeira corrida pelo ouro. Quando falamos que Mariana foi a primeira capital de Minas e Ouro Preto, a segunda, temos a tendência de confundir e achar que, por elas terem sido as primeiras capitais, elas foram, também, as primeiras povoadas. Mas não é bem assim. O estado de Minas Gerais começou a ser povoado na metade do século XVII. Europeus e também bandeirantes, vindos do estado da Bahia e de São Paulo, à procura de riquezas, montaram diversos povoados, em diversas partes. A cidade mais antiga povoada em Minas é Matias Cardoso, fundada em 1660.
seguida de Ouro Branco em 1664, Sabará em 1665, São Romão em 1668, Ibituruna em 1674, Itamarandiba em 1675, Belo Vale em 1681, Brerro do Amparo em 1688, Catas Altas da Noruega, e Raposos em 1690, Congonhas em 1691, Santa Luzia em 1692, Itaverava, e Lima Duarte em 1694, Mariana em 1696, Curvelo em 1700, Catas Altas, e Nova Era em 1703, Prados, Piranga, Santa Bárbara, e Barão de Cocais em 1704, Conceição do Mato Dentro, Aiuruoca, e Antônio Dias em 1706, Itabirito, e Conselheiro Lafayette em 1709, Lamim, e Rio Espera em 1710, Ouro Preto, Lagoa Dourada, e Congonhas do Norte em 1711, São João del Rei, Caeté, Diamantina, Juiz de Fora, São Brás do Suaçuí, e Entre Rios de Minas em 1713. E assim vai. Estas são as datas em que foram elevadas a cidade. Ou seja, a região já estava bem povoada e vinha sendo muito explorada. Porém, as datas de fundação dessas cidades não batem muito. Muitos irão comentar. Isso porque, na época do Brasil Colônia e Império, existia uma norma que incentivava as vilas a arrecadarem ouro. Assim que os novos moradores das terras chegavam, montavam pequenos arraiais. Se o arraial prosperasse, ele era elevado à freguesia. Em seguida a vila, depois distrito e por fim, cidade. Era um processo bem lento e demorado. Mas quanto mais ouro se arrecadasse e enviasse à coroa, mais rapidamente eram elevadas a cidade. Por essa razão houve a intensa procura pelo tão sonhado ouro. E é aqui que compreendemos o quão é importante entender sobre o quadrilátero ferrífero, que já mencionamos. Muitos foram os arraiais, muitas as vilas, mas o que de fato determinou o sucesso delas eram as riquezas minerais que elas continham. Que eram encontradas. Muitos lugares foram explorados e nada acharam, enquanto outros transbordavam em riquezas. Foi o caso das cidades de Mariana e Ouro Preto. Estavam em um terreno privilegiado, o que podemos chamar sorte? Sim, foi muita sorte, porque o lugar se desenvolveu muito rapidamente. As pedras que o rapaz levou e que chegaram às mãos do governador, não se assemelhavam a ouro, pela aparência. Muito por essa razão não haviam sido descobertas antes. Era um ouro coberto com uma camada de óxido de ferro, que lhe dava aparência escura, muito diferente do ouro amarelo e brilhante geralmente encontrado. Passaram por ali diversas pessoas e nenhuma delas encontrou nada especial. Mas a intuição daquele rapaz, de que o mineral pudesse ter algum valor, foi determinante. Isso marcou o início de uma nova etapa na história das Minas Gerais. Especialmente para a região Centro-Sul. Diversas bandeiras vieram para a região, vindas de várias partes. Não foi em 1698 que eles chegaram, como já vimos. Eles já estavam na região desde 1660. Mas chegaram à parte, realmente rica, em 1696, em Mariana, liderados pelo bandeirante Salvador Fernandes Furtado. Ele fundou o arraial de Nossa Senhora do Carmo às margens do Ribeirão do Carmo. Depois de muito esforço, enfim encontraram o paraíso. O arraial teve rápida ascensão, sendo elevada à vila em 1711 e depois a primeira capital da capitania em 1712. 2 anos depois, dos bandeirantes chegarem em Mariana, chegaram também à região, que hoje é Ouro Preto. Só que vieram de outro lado, diferente da primeira, de quando outros passaram pelo Tripuí. Eles se guiaram pelo pico do Itacolomi. Possivelmente, o pico tenha sido a descrição que o rapaz do rio tenha dado. De que achariam o local do ouro, se encontrassem a pedra. A pedra passou, então, a ser usada como referência para todos os bandeirantes que se aventuraram pela região. Por ela ser avistada de diversos pontos, a bandeira que chegou em Mariana, também a avistou.
Ouro Preto e Mariana são muito próximas. Antônio Dias, com sua bandeira, chegou pela região montanhosa e ali fizeram acampamento. Posteriormente montaram o primeiro arraial, o Arraial do Ouro Fino. Era só o início de uma aventura fascinante, que veremos, com detalhes, no próximo vídeo. Até lá! No próximo vídeo, veremos como a cidade de Ouro Preto se desenvolveu. Como passou de arraial para a imponente cidade e também como foi o seu declínio até os dias atuais. Fique ligado e não perca nenhum dos episódios dessa épica viagem. Se você chegou até aqui, deixe seu like e não esqueça de se inscrever, para não perder nenhum vídeo. Tchau, tchau!